Graças a Deus, Deus te abençoe e te guarde, Deus te leve em segurança. Esse é o meu desejo. Bem-vindos, você está nessa programação colocada pelo Espírito Santo, certeza absoluta. Pastor Marcelo, shalom. Shalom, Bispo Antônio. Vamos orar? Vamos orar. Oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui em oração na Tua presença, neste altar. E hoje nós lhe pedimos que o Senhor alcance esse amigo, esta amiga que nos ouve nesta programação, Senhor. Aquele que por algum motivo teve as suas vestes sujas. O motivo não importa. O que importa é que ele venha, Senhor, para se limpar. Ele venha para que seja limpo pelo Senhor. E mediante a sua palavra, ele encontre a solução, encontre o caminho para voltar e para se limpar, porque se limpam aqueles que se escondem no Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por todos que nos acompanham nesta programação. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Bem, nós temos algo interessante para passar para vocês. Tem algo aqui do Espírito Santo muito interessante, pastor Marcelo. Algo que você já leu, né? Nós já lemos, mas a palavra de Deus, ela se renova, é incrível. Você pode ler um livro, você lê uma vez, beleza, 2 vezes, 3 já está enfadado. A Bíblia, a gente lê ela todos os dias, ela se renova. Você lê um versículo hoje, você lê o mesmo amanhã, você vai ler ele 10 anos ou mais, a vida. Ele tem vida toda, porque ele tem o Espírito, a palavra tem o Espírito de Deus. Você pode pegar o melhor livro do mundo, você se enfada. Você pode pegar até o livro tirado da Bíblia, os livros que os escritores que traduzem aqueles entendimentos, tal, passam as ideias, passam até as coisas que realmente é bíblico, mas não é a mesma coisa. A Bíblia é outra coisa, né? A própria palavra, a própria Bíblia diz, né, que ela se renova, né? Todos os dias. Todos os dias. Então, cada vez que lê há uma renovação, uma transformação. E essa leitura, se ele fizer ela meditando, aí está o segredo. Ou seja, com calma, né? Observando o texto, lendo de novo. Não fazendo como uma leitura assim, estou lendo um livro de matemática. Vou fazer de conta que eu li para dizer eu li. Eu já li 3 livros. Né? Não é a quantidade, né, bispo? Não. Vou ler o quarto. Né? Tem gente que já leu a Bíblia 10 vezes. Mas ele leu tão rápido ela. Tipo assim, ele lê por um dever, sabe? Por um dever religioso. Ele é até honesto com isso. Só que a Bíblia diz que ele tem que ler com meditação. Sim. Então, não é a quantidade, né? Mas sim a qualidade do que você lê. Refletir, né? Sobre o que está lendo. Perguntar para o Espírito Santo, né? Qual que é a mensagem que tem ali, o ensinamento, né? Porque refletir, você se vê ali, né? Né? Que está escrito lá. Maldito é o homem e tal. Aí a pessoa lê, ela acha, maldito é o homem, só que ela é homem. É verdade. Então ela tem que se colocar ali, né? Está escrito ali, pesaste fosse em balança. Aí a pessoa diz, isso daqui foi eles que foram pesados. Todo mundo pode ser pesado. Sim. Jesus diz lá, quem mede será medido. Aqui está falando que qualquer pessoa que mede o altar, na mesma medida que ele mede, será medido. Será. Certeza. Então refletir é isso. É aquilo, refletir como um espelho, né? Quando a pessoa não para ver isso, qualquer um de nós, né? Eu me lembro que eu li a Bíblia assim numa velocidade, né? Queria terminar, né? E quando eu ia para a escola bíblica de manhã, tinha aquele negócio, versículo tal, né? Vamos ver quem acha mais rápido. Vamos ver quem acha mais rápido. Já aconteceu isso com você? Já. Da mesma maneira, na escola, daí o pastor falava versículo tal, capítulo tal, e a gente sempre queria ser o primeiro a ler, né? É. O primeiro a encontrar e ler. É.
e depois não lembrava do texto. Não lembro. É como aqueles cultos que está todo mundo feliz, contente e tal, dançando, a música. Ninguém entendeu nada. Depois do culto, fica só aquela palavra assim, foi uma bênção, né? É verdade. Ninguém sacrificou, ninguém entregou as primícias. De vez em quando alguém faz isso, né? Não que não faça. E o risco de ter transformado o altar em palco, né? Quando muitas vezes você pergunta, qual foi a mensagem? A mensagem? Não lembro. E alguém pregou, né? Pregou, né? Eu me lembro que eu entregava minha vida para Jesus todo culto. Só que eu me entregava pela música, né? Tinha umas músicas que eu achava muito boas, umas músicas gostosas de ouvir, chorava, né? Então, o dia que eu decidi realmente me entregar com consciência, minha vida mudou. Porque eu me entregava pela música. Pela música. A emoção causada pela música. A emoção, ela faz um mal danado, ela enfraquece a pessoa. Quantas pessoas estão fora da obra, obreiros, eram obreiros bons, eram pessoas boas assim na obra, eram legítimas mesmo, provaram as experiências com Deus, estão fora por causa da emoção. Sabe que às vezes a pessoa acha porque ele é pastor, porque ele é bispo, porque ele é obreiro, ele pode tudo, né? Por causa da unção, né? Agora a unção comigo, ministerial, tudo bem, né? Eu posso, né? A unção é proteção, mas não proteção para... Ele esquece que a roupa, ela se suja como a de todos, né? Perfeitamente. Como o sol nasce para todos, a chuva é para todos, também um risco é para todos. O senhor sabe que o senhor falando nesse tema, eu me lembro quando Jesus foi fazer o lava-pés, ele tem uma conversa com Pedro sobre isso, e aí ele termina dizendo para Pedro, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E por que lavar os pés, né? Aí quando você vai para a época, eles caminhavam, e na verdade na caminhada, nas portas das casas, você tinha lá os recipientes com água justamente para lavar os pés da caminhada. Jesus fala, por que lavar todo o corpo se já está limpo, se é necessário só os pés? Então sempre tem algo para lavar, né? Sempre. E só Jesus pode tirar a sujeira por completo. Inclusive está escrito, né? Guarda o teu pé, né? Exato. Esse guardar o pé é exatamente isso. Não entre dentro da casa com o pé sujo. Ou seja, o pé de todo mundo suja, né? É inevitável, né? É inevitável. Só, como você disse, só ele pode lavar tudo, né? Mas se ele não tiver esse entendimento, puxa, eu me sujei, né? Eu não me sujei na caminhada. E é isso que nós vamos ler agora. Uma palavra tão conhecida e por causa da falta de cuidado dessa palavra, muita gente tombou, né? Muita gente está tombando. Então, se ele não tiver os olhos para isso aqui com atenção, nada de emoção, mas olhar e diz, puxa vida, eu preciso levar isso a sério. E isso vai fazer com que esse obreiro, você que um dia foi, volte. Sim. E você que não é e gosta do programa, você, puxa vida, olha como os obreiros sofrem. Então, quer dizer, eles estão lá nos ajudando, estão pregando, estão evangelizando, estão acompanhando as almas, estão me recebendo ali na igreja, estão cuidando porque às vezes a pessoa não é obreiro, mas é um voluntário. Sim. Né? E se passa meio por obreiro, mas não é, né? É um voluntário. Mas existe aquele que é obreiro e é voluntário também. Aí você que não é obreiro e está vendo isso, puxa vida, você talvez pense, olha como ele sofre. Sofre. Porque também é uma alma, né, bispo? É uma alma. É uma alma cuidando de outra alma. Uma alma cuidando de outra alma. Né? Mas seguindo uma direção, uma ordem que o Senhor Jesus deu, que a gente cuide um dos outros, né? Então, esse programa está para buscá-lo. Está para buscar você. Você talvez ache, ou pense, puxa, ninguém está vendo as minhas lágrimas. Deus está vendo. Por mais que as lágrimas não sejam a sua fortaleza, seja a tua fraqueza, te fragilize, porque a verdade é que a pessoa tem que tomar consciência de que ela tem que sair, mas Deus está vendo. Por mais que você ache que Deus não está vendo o seu sofrimento aí no seu quarto, Deus está vendo. Deus está vendo. E não importa se você
deixou a igreja porque fulano te magoou, porque o pastor não fez isso, porque o Beltrano não te chamou, porque você foi colocado no banco, seja lá o que for, né? Não importa. Tudo isso você tem que deixar de lado, são mágoas, tem que sair. Isso sujou as suas roupas. Então, vamos ao texto da palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, olha que coisa incrível e que expressão, né, diferente do que a gente está acostumado a ver. Lembra-te, portanto, que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, pois, se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Ladrão? Jesus virá como ladrão? Eu fiquei pensando, puxa, que expressão forte, ladrão, né? Bem, assim como o ladrão não avisa, né? Ó, fulana, dona, eu estou indo aí, prepara aí, que eu vou roubar suas coisinhas aí, né? Inclusive, deixa um dinheiro aí em cima da mesa. Deixa a carteira no jeito já, para ficar fácil. O ladrão não avisa, né? É verdade. Jesus está falando exatamente de vigiar. Essa expressão vigiar me faz ter mais temor. Porque vigiar é você olhar para Deus e dizer, puxa vida, Deus está me vendo. Tipo uma câmera olhando para você. Né? Posso achar que Deus não está me vendo. Deus só está me vendo quando eu estou fazendo coisa certa. E, né? Está atento o tempo todo, né, bispo? Agora a pessoa está fazendo coisa errada, Deus não está vendo? Aí ele faz de conta. Por isso que Jesus disse, olha, eu virei como um ladrão. Então essa palavra vigiar é isso. É a pessoa ter a consciência de que Deus está ali olhando para ele. E Deus olha para a humanidade e vê ela nua. Deus não vê roupa. A Bíblia diz que Deus vê a terra nua, né? Ninguém se esconde. Não se esconde. O salmista já disse, para onde eu irei, né? Para onde? Por abismo, lá o Senhor está. No fundo dos mares, lá estás também. Não tem como. Não. Eu saio da igreja, mas não saio do olhar dele. Não. Né? Eu deixei a comunhão, a congregação, mas o olhar do Senhor está sobre. São espíritos do mal, que a gente podia até dar o nome espírito de avestruz, né? A avestruz é grande, né? Pescoção e cabecinha, né? E ele, quando vê o perigo, esconde a cabeça. Na verdade é ele que não quer ver, né? Ele não quer ver o perigo hoje, está ali. Hoje eu estou atacado, porque já estamos chamando até a avestruz de espírito. Na verdade é isso mesmo, só não é um espírito, mas imagine que o diabo faça isso, né? É verdade. E a gente, puxa vida, ó, tem um animalzinho que faz isso, ela coloca a cabeça no buraco e fica com um baita corpão pro lado de fora, né? Que é cabecinha dentro do buraco. O diabo faz isso com as pessoas. O diabo diz para ela, ninguém está te vendo. Só tem uma câmera filmando ela, né? Na verdade é ela que não está vendo, né? É ela que não está vendo. Foi induzido a se esconder e não ver mais nada, mas está sendo visto o tempo todo. Outra coisa que eu também me preocupo, inclusive as pessoas ficam fracas e isso é resultado também dessa falta de temor. Aliás, se não, tudo é falta de temor, mas falta de temor não vigia. Aquele momento dele, Deus só dentro de casa, ele não pode abrir mão. Ele tem várias atividades, eu também tenho várias atividades. Sou pastor da igreja, tenho outras atividades. Porém, essas não tira de mim aquele momento que eu tenho dentro de casa. Eu sozinho, eu e Deus. Eu e a palavra de Deus, eu e o Espírito de Deus. Porque nós somos resultados daquilo que nós comemos, daquilo que nós se alimentamos. Sim. Então você precisa se alimentar da palavra. E se alimentar é meditar, ter o seu momento com Deus. Me causa temor quando ele diz, eu virei como ladrão, não vou avisar, hein? Enquanto a pessoa ficar descuidosa, assim, sem essa atenção, ela está correndo um risco danado de Jesus vir e ela ficar. O senhor veja aqui, né, que no texto ele fala para lembrar do que tem recebido e ouvido, né?
É, lembrar. Então, quer dizer, é a lembrança daquilo que você aprendeu, do que você ouviu do altar, da direção que veio do altar, do que você recebeu do altar, do que você ouviu do altar. É disso que você tem que lembrar para você conseguir guardar e se arrepender. Agora cai lá naquele texto. Como eu vou lembrar de algo que eu nunca fiquei sabendo? Exato. Você não se lembra de algo que você não sabe. Você está com a cabeça no buraco. Exato. Você se lembra do que você esqueceu. E Jesus disse: o Espírito Santo vos fará lembrar. Então esse trabalho é dele. Então se a pessoa não tem o Espírito Santo, então ele não tem também as lembranças das profecias de Deus, das exigências, dos mandamentos de Deus. Então quando chega na hora do perigo, ele não se lembra, porque o Espírito Santo não está nele. Sim. Então há muita gente sem o Espírito Santo. Sobrou foi só a língua estranha. Sim. Há muita gente com espírito de adivinhação. Né? O de avestruz ele se esconde, a adivinhação ele se passa pelo Espírito Santo. Aí é um espírito mais agressivo. Então quando ele diz aqui, lembra-te, é o papel do Espírito Santo. Como que a pessoa diz assim: estou me lembrando do que eu não sabia? Como? Não tem como. Não tem como. E para ele saber, ele tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Aí ele vai para o culto, para a reunião, e ele não ouve. Chega lá, quer sentir alguma coisa, Quer né? sentir alguma coisa. Eu lembro que eu fui criado assim: traga lenço, quem não tem lenço não tem Deus, quem não chora. Então eu ficava pensando: puxa vida, então é só chorar que Deus vem, né? Porque Olha a referência é humana. A gente lida com o pai assim. A criança, ela chora para a mãe dar leite, chora para o pai pegar no colo. Aí a pessoa leva essa mesma ideia para se relacionar com Deus. Biblicamente, não é isso. Então, a fé vem por ouvir. A fé vem por entender. Você ouve e entende. Você não ouve e sente. A fé é um entendimento. É a soma de que você é pecador e Deus é o Salvador. Que você está embaixo e Ele está no alto. Por isso que eu levo os meus olhos para os montes, porque a parte mais alta que eles entendiam e compreendiam não era um astro, mas era a montanha. Eles não tinham elevadores, não tinham aviões, não tinham satélites para ver o mundo. Então eles diziam: puxa, Deus está lá em cima. Né? Então, nós somos o último, Deus nos coloca em primeiro. Né? Nós somos o zero à esquerda, a parte negativa da coisa, Deus nos põe na parte positiva. Mas como? Quando nós o colocamos na parte positiva da nossa vida. Ou seja, primeiro, eu recebi o fruto do meu trabalho, a primeira coisa que eu penso é entregar as primícias. Diferente de você entregar os últimos 10, você entregou o dízimo, só não as primícias. Sim. E há até quem não entrega. Deus entende. Né? Dentro dessa temática que o bispo está dizendo, é se permitir ser limpo, né? Você vê, Pedro andava com Jesus, estava ali com Jesus, e chegou um momento que ele, não, isso não. Né? E muitas vezes a gente toma, essa pessoa que também nos ouve, toma essa atitude, não quis algo, porque por receio, por medo, por falta de conhecimento, por vergonha, e não se permitiu, não permitiu que o Senhor Jesus ali limpasse aquilo que havia sido sujo. Você sabe, né? que a pessoa não se permitir é falta de humildade. É o que nós ouvimos no programa anterior, né? Porque ele não reconhece quem ele é, né? E ele não reconhece que ele está sujo. Sabe, bispo, que eu ouço de algumas pessoas que, por ele ser um cristão, por ele orar, por ele jejuar, por ele ler a Bíblia, trabalhar na obra, ele acha que ele não peca, e às vezes ele acha que até é imune aos ataques dos demônios, até mesmo de ser usado por um demônio em certo momento. Há muita gente enganada. Parece não 100% do que está pensando assim, né? A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. A diferença é que nós nos lavamos todos os dias, como nós lavamos nosso corpo todo dia. A gente cuida do nosso corpo. Não há nenhum problema. Você ir para a academia, você está cuidando dele, né?
Você está se tratando dele, né? Se perfumando, indo para o salão de beleza e tal, né? Fazendo aqueles reparos. Pela mesma razão, a gente tem que cuidar da alma. A alma não se cuida dela com água física, e sim com a palavra. Jesus disse que deve nascer da água e do Espírito. A água ali é batismo, por isso que as pessoas chegando na igreja devem se batizar, devem, né, jejuar, devem orar, devem ler a palavra. No caso de Pedro, quando ele se converteu, ou seja, quando ele convergiu, quando ele mudou de posição, mudou de pensamento, ele realmente passou a reconhecer que ele precisava de ajuda. Aí está a humildade, né? Sim. Ele passou a ser sincero, né? Tem muita gente que é sincero, mas se passa por falso. Engraçado, né? É um paradoxo, porque normalmente o falso se passa por verdadeiro. O verdadeiro não quer ser falso, né? É verdade. Né? E como que isso acontece? Porque é falta de humildade. Falta de humildade. Por exemplo, tem gente que não sabe nem receber elogio. Você fala para ele: rapaz, você é gente boa. Eu não. Rapaz, você é o cara. Eu não, Deus me livre, né? Ele não sabe receber elogio. Ele não diz: poxa, obrigado, né? Se ele falar obrigado, ele se orgulha. Entra uma vaidade nele. Então, se sujar é inevitável, mas se limpar tem solução. Tem. Se sujar é inevitável. Você vai se sujar. Você está no mundo. No mundo você tem aflições, angústia, tristeza. É o que o salmista diz, ó. Olha o que o salmista fala no Salmo 32. Salmo 32, o salmista... Nós já vamos passar para as perguntas. Olha o que o salmista diz. Salmo 32, verso 7. Tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia. De alegres cantos de livramento me cercas. Ou seja, a hora que ele sai do esconderijo, ele encontra angústia. E esse esconderijo é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. O esconderijo é o próprio reino de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, que é o próprio Espírito Santo. Como entender isso? Na prática, sem filosofia. Jesus diz que o reino de Deus é uma lei, um sistema. Sim. Você entra dentro dele. Por isso que ele diz que a porta é estreita, ninguém consegue levar ninguém, só passa uma pessoa. Ou seja, é quando ela diz: eu quero entrar no reino de Deus, aí ela entra, porque no reino de Deus é justiça. Deus não trabalha com mentira, com injustiça. Sim. E tal. A hora que ela entra, ela está protegida. Mal algum chegará. Está falando do reino de Deus. Tu tem um esconderijo, está falando que o esconderijo dele está em meio às trevas, que está dentro do mundo. Sim. Isso não quer dizer, né, bispo, que a pessoa não vai errar. Não. O problema não é errar, né? O problema é não reconhecer que errou, não confessar o erro e não corrigir. O problema não é errar. Errar, todo mundo vai errar. Porque muitos estão fora hoje porque entenderam que erraram. E um erro imperdoável, né? Uma falta imperdoável. Sabe que é isso que o diabo pega, né? O diabo diz para ela assim: não tem jeito para você mais. Né? Fala nas pequenas coisas, pensando que quebrou a campanha. Não tem mais jeito. Nem vai mais para a igreja, você quebrou a campanha. É mentira dele, não ouça ele não. Não responda essa voz do maligno. Entendi. Como ele diz para você: não tem mais jeito. Tem jeito para você. Sim. Não tire a sua vida. Sim. Não se suje mais, não. Não larga, não. Não chuta o pau da barraca, como diz o outro, não. Tenha calma, porque a sua vida tem jeito. Deus vai trazer você de volta. Esse programa, que seja ele a arma de Deus para trazer você de volta. Em nome de Jesus. Né? Você viu que saiu do esconderijo tem angústia, né? Saiu do esconderijo tem angústia. E a angústia leva à depressão. A depressão leva ao suicídio. O isolamento, né? São espíritos trabalhando, dizendo para ela. Porque o que o espírito faz? Ele faz a pessoa criar um sentimento alheio a Deus. Deus não gosta de você. Deus não ama você. Ninguém ama. Inclusive lá na igreja ninguém gosta de você. Você é um intruso lá. Sim. Deus não fala com você. Você viu que todo mundo lá tem sucesso menos você?
Começa a ver problema onde não tem, né? Por que aquela pessoa está me olhando? Né? Ué, me olhou diferente, mas está olhando com os olhos. Por isso que quando Jesus muda a gente, ele não muda o exterior. Há uma mudança exterior, porque o interior muda o exterior. Mas ele não muda assim, põe o olho aqui, né? Veja que a própria biologia mostra, né? A biologia, a anatomia, o olho é para frente, né? O olho não é aqui, não é atrás, né? Porque é focos, né? Direção, né? Direção. Então, às vezes a pessoa está olhando para o lado, é distração. Quando se tem distração, pode ver que os acidentes de trânsito, a maioria é distração. Por falta de conhecer os perigos, né? A pessoa pega o celular, sai na rua, o carro atropela. É aí que vem atravessa a rua com o celular no ouvido, né? A falta de conhecimento vem aí, né, bispo? Né? Que não conhece, é o que o senhor falou. Não ouviu, não conhece, vai lembrar do que não sabe. Então não conhece o perigo, vai ser vítima dele. Ele vai para a igreja só para se alegrar. Como qualquer pessoa vai para uma festa. É entretenimento, né? É entretenimento. Ele sai de lá com alegria. É a alegria que ele precisa? Ou seja, é o tipo da pessoa que ela é muito alegre, muito emotiva, vai só para a festa, eu quero a festa, né? Ou aquela que se afoga na literatura. Ele estuda teologia, ele aprende teologia. Um fica fraco na literatura, no conhecimento, e fica forte na emoção. O dia que ele precisar da fé, não tem. O outro fica forte na literatura e fica forte na dúvida, porque ele começa a duvidar de tudo. O dia que ele precisa da fé, ele também não tem. Então ele é fraco na fé. Paulo chama isso, fraco na fé, é Romanos 12. Ele é muito forte na literatura, ele é teólogo, ele conhece, ele sabe e tal, ele dá aula, teologia, aquele negócio todo. Só que na prática ele não tem. A hora que Deus chama ele para obedecer. O senhor sabe que eu tive um encontro com Deus exatamente por causa disso, né? Eu venho de uma instituição que estuda muito. E eu estudei muito na vida toda, uma família de pastores. E um dia eu já tinha lido a Bíblia mais que 3, 4 dezenas de vezes, feito teologia. Então sabia muita coisa. E um dia eu precisei usar a fé. E eu comecei a buscar, a falar com Deus, que eu tanto conhecia, de ler. De ler. E teve um momento que eu parei e disse: onde está a minha fé? Eu sei tanto sobre Deus, mas não conheço Ele. E naquele dia eu tive um encontro com Deus, e foi um acidente muito grave que eu tive no ambiente de trabalho. Eu já até compartilhei com o senhor. Lembro sim, eu estou lembrando. E nesse dia morreu um funcionário seu, né? Exatamente, um funcionário meu veio a óbito, e eu ali não encontrava o Deus que eu tanto li, que eu tanto busquei na literatura, nos cursos. Você estava sujo com entendimento, né? Sujo com entendimento. Então, eu falei, e né? agora? Ele não me ouve, eu vivo uma mentira. Né? E ali eu comecei a buscar aí Deus de falou uma coisa todo o coração. De todo o coração. Você começou a buscar ali, né? Quer dizer, o que você leu era verdade, só que a sua vida era uma mentira. Era uma mentira. Era uma aparência, vida de aparência, né? Eu sabia da verdade, mas a verdade não estava em mim. Por isso que Deus, quando Ele vai ouvir a gente, Ele não ouve as frases bonitas, nem de frase rarefeito, nem de filosofia, nem de frases prontas. Ele ouve o que o coração está falando. Que é o que a alma está dizendo, aí Ele socorre a alma e abre o entendimento. Por isso que eles dão no teu coração. Davi disse isso no Salmo 51, né? O que agrada o Senhor é um coração contrito. Né? É aquele que diz, puxa vida, eu errei e eu não quero mais errar. E Deus troca o coração. Ou seja, desconecta a ligação dele como pai e coloca a ligação como Deus, que é a cabeça. E como pai você pensa em comover, como Deus você não comove, porque Ele é o Criador de tudo. O que daria eu para comover Deus, né? Se Ele é o Criador de tudo, né? Nesse dia eu disse:
que aí eu vejo que foi a oração sincera. Eu disse para ele: me faz te conhecer. Eu tentei te conhecer à minha maneira, mas não consegui. Será que isso aconteceu já com eles ali? Vamos perguntar ali para 3 deles. Quem tá? Rafael, Sim, bispo. tudo bem? Tudo bem. Já aconteceu com você isso? Já. De você estar sujo e achar que estava limpo? Sim, senhor Já bispo. aconteceu? Já aconteceu mais de uma vez. Mais de uma vez. Porque você tem uma falsa sensação de que agora você está certo. Você é o dono da verdade. Eu tinha esse entendimento de que eu era o dono da verdade. Todos que estavam à minha volta estavam errados. Mas no final eu estava fazendo pior até do que muitos que não estavam na igreja comigo. Me achando melhor, só porque agora eu não estava mais no pecado. Mas na verdade eu estava pecando. E com isso eu acabava tratando mal algumas pessoas. Você se achava um pouco melhor que as pessoas? Sim, bispo. É? Sim. Você sabe que esse é um verdadeiro engano das trevas, né? Que as trevas, ela coloca na cabeça da pessoa que ela é melhor que a outra. Você é melhor que ele, rapaz. Aí ele diz assim, Deus, o pastor Marcelo tem uma frase, né? Comigo bem, com um outro menos, como que é? Comigo Deus é mais, né? Com outro é menos. Aí com outro é menos. Isso é um engano. E como você se livrou dele? Tive que lutar bastante comigo mesmo, bispo. E não com as minhas armas, né? Com aquilo que eu achava. Eu tive um encontro com a palavra, mas uma palavra que entrou direto dentro do meu coração, de que eu me vi onde eu estava. Eu falei, não, eu estou fazendo tudo errado. Eu achava que eu estava fazendo certo, achava que eu estava indo no caminho correto, mas na verdade eu estava dá um exemplo prático que aconteceu com você, que você achava que estava certo. Foi em relação a uma vida financeira. Não, eu ia dizer não cita nomes, mas tudo bem. Uma vida financeira. Porque eu achava que estava fazendo direitinho, mas na verdade não estava. O que, por exemplo? A parte de oferta, dízimo, eu estava com a questão, Pai, não Deus. Deus entende que hoje eu não vou conseguir entregar. Deus entende que eu tenho algumas contas para pagar. Mas aí eu percebi que eu estava perdendo. Eu estava perdendo muitas coisas. Aí eu decidi, falei, não, vou arriscar. Vou me dar uma chance. E eu comecei a colocar. Depois que eu comecei a aplicar de verdade a obediência, a minha vida financeira começou a melhorar. Comecei a ter promoções no trabalho, a ter prêmios. Você começou a ter resultados. Sim. O que o pastor Marcelo, o que o pastor Rafael está falando é incrível, porque a maioria dos cristãos passa por isso. Eles, ao invés de entregar as primícias, que é os primeiros 10%, né, eles entregam os últimos 10% quando entrega. Quando não dá, Deus entende. Deus entende, Deus é e misericordioso. não sabendo que a primícia, que é os primeiros 10%, é apenas o primeiro passo, porque ele fica com 90%. O Espírito Santo viu ele obedecer nas primícias e agora vai dirigir ele nos 90%, sem contar a multiplicação das primícias, que virá sobre ele. Porque Deus não pode receber sem devolver. Sim. Ele não pode, por que ele não pode? Porque ele disse que não recebe sem devolver. Só que a forma de devolver é a forma dele. Assim como uma semente cai na terra e a terra devolve de forma multiplicada, imagina, Deus é o Criador da terra, imagine. Se a terra faz isso, imagine o Criador da terra. Criador da terra. Agora, ele passa a ser tímido nisso e ousado no ao contrário, ou seja,
ele ousa ficar com os 10 para os últimos lugares, e ousa ainda falar com Deus que está dizimando e está indo na igreja, sendo que a ousadia dele deveria ser ao contrário. Ao contrário, Né? Tipo assim, puxa, recebi. Deus é meu primeiro. Então vou colocar. É muito mais, porque a Bíblia diz que é as primícias, é os primeiros frutos da terra. É o primeiro dos demais que virão. Não vai parar ali. Quando ele entrega em último lugar, ele diz na cabeça dele: estou dando dinheiro. Quando ele dá em primeiro, ele diz: eu estou colocando Deus em primeiro. Estou colocando Deus em primeiro, estou obedecendo. Ele não lida com dinheiro. Porque Deus não usa dinheiro. É só uma expressão, né? Aquilo ali é a forma que Deus deixou para a gente provar que realmente Deus é o nosso primeiro. Em primeiro, depois tem os outros passos, né? Porque aí é um conjunto de coisas. Né? Perfeito. Vê que a maioria das pessoas passa por isso, né? Porque ao longo da história não era dinheiro, né? Não. Eram animais. O dinheiro veio por uma questão da mudança da sociedade, né? Que o templo ficava longe. E aí mudou. E se mercantilizou, vamos dizer assim, a fé, né? Ou a expressão da fé, vamos dizer melhor. E quando as pessoas colocam no altar simplesmente porque ela acha que ela tem que pôr, né? E ela não entende que é Deus em primeiro, aquilo só representa isso. Porque parte do princípio que Deus deu a vida, a força, a semente e a terra. E nós plantamos, nasceu. Então Deus quer os primeiros 10. Por isso que Davi disse: eu não vou te dar voluntariamente, eu vou te dar porque eu entendi. Porque se esperar por voluntariedade, ninguém faz por voluntariedade. É verdade. Não entreguei o dízimo que eu não senti. Você não vai sentir. Você tem que entender. O senhor sabe, o senhor citou Davi, eu lembrei de Crônicas, quando ele termina a construção, ele diz: eu dar alguma coisa para o Senhor? Se tudo é teu. Se tudo é teu, se é das tuas mãos que eu tenho recebido. Ele entendeu que ele recebeu a vida, a força, a semente e a terra. O que ele fez, a parte dele é tão pequena, foi o plantar. Não foi isso? É verdade. Aí nasceu, o que ele fez? Poxa. Como que Deus está me pedindo algo que é meu? Eu não tenho nada. Não tenho nada. Quando a pessoa tem esse entendimento, aí ele entende: por que Deus quer boi? Deus vai montar um açougue? Por que ele quer alma, tanta alma? Por que ele quer dinheiro se ele não usa dinheiro? Essa é uma oportunidade nossa que ele deixou, que é o sacrifício. Porque o sacrifício é sangue. Daqui tem o meu sangue, rapaz, daqui tem o meu sangue. É o sangue. Oferta, dízimo é o seu sangue. Então entende, né? O propósito. Vamos lá. Quem mais está aí? Verusca, aconteceu com você já isso? Também? Sim, senhor bispo. Porque no caso do Rafael, a gente viu que ele se sujou e ele correu para se limpar. E está se limpando, porque isso suja de novo. E muita gente foi embora da igreja por causa de dinheiro. Meu Deus, cadê meu dinheiro? Vou dar dinheiro. Como se ele tivesse que ir para a igreja para dar dinheiro. Eu não vou mais na igreja porque eu não consigo dar o dízimo, eu estou com vergonha. O dízimo não é da igreja. Ele deveria dar o dízimo sem ir para a igreja. Pois é. Né? Sim, senhor. Aconteceu com você também já? Sim, não o dízimo, já qualquer coisa. Sim, senhor bispo, já aconteceu. Já? Já aconteceu. Eu achava, no caso foi na área profissional, eu achava que por conta de Deus ter me dado uma oportunidade melhor de trabalho, eu tinha que colocar minha vida ali naquele trabalho. E já que eu não participava do que as pessoas participavam, eu não estava no meio das rodas, eu achava que eu era melhor. Mas muitas vezes eu deixava de procurar Deus para ficar trabalhando. E eu achava que eu estava certa. Só que no final eu sempre estava descontente com aquela atividade, com aquele trabalho, e eu não entendia, porque eu dizia: mas não foi Deus que me deu esse trabalho? Por que eu não estou contente? Por que eu não me sinto bem aqui? Olha que ela está falando uma coisa, ela trocou de altar. Deixou Deus pelo trabalho. É o que a pessoa crê.
é do trabalho que vai vir tudo. Então lá você afoga. Vamos trabalhar dia e noite, fazer hora extra, né? Está fazendo? Isso mesmo. Só se sujando, né? Sim. O que era para ser uma bênção passou a ser uma maldição, né? Maldição. Porque você recebe do altar que você se dedica. Tem gente que fala assim, no caso seu era o trabalho, mas tem gente que fala assim, minha família é meu tudo, minha mulher é meu tudo, meu marido é meu tudo, é meu porto seguro. Uma coisa é a gente ter a família como a família que Deus nos deu e nós servimos ao Senhor. Jesus disse, quem não deixar pai e mãe nessa vida, a família não é o tudo, tudo é Deus. A família está em segundo. Claro, você não vai dizer, não, minha família, não. Só que ela não pode ser o lugar que você está construindo a sua fé. A família tem que estar unida para construir a fé com você. Né? Os dois têm que estar juntos, os dois têm que estar unidos, os dois têm que estar no altar. Então, claro, é uma base, mas essa construção está na rocha, né? Por isso que a mulher tem que estar em Deus, o marido tem que estar em Deus. No caso do trabalhador, ele diz, puxa vida, como que eu vou me afogar nesse trabalho? Ele se suja, porque ele deixa se alimentar e fica fraco. Já ele pega uma doença, né? Já ele fica realmente sujo mesmo. Aí a Bíblia diz que ele está com a roupa suja. E agora, como você fez? E foi o que me aconteceu. Eu pensava, Deus abriu essa porta, então eu tenho que dar tudo de mim nisso. E foi quando eu fiquei doente. E aí eu abri os olhos, recorri ao altar e eu descobri que eu estava colocando a prioridade, né, a minha primícia no lugar errado. E pela misericórdia de Deus e a obediência é luta, né, porque foi bastante difícil voltar, né, enxergar que eu estava me sujando, que eu estava errado. Mas eu recebi do altar a direção para mudar aquela situação. Você vê, né? Quando ela foi... Jesus disse que a gente tem que nos limpar, né? Ela foi até o altar, se limpar. E a gente reconhecer, né, bispo, o nosso erro é a parte mais difícil, né? É difícil. É a menor. É porque é do orgulho. E a mais difícil, E o orgulho é maligno. Mas quando reconhece, aí está lá o que está escrito no Apocalipse. Eu lembrei-me, né? Eu me lembrei do que eu ouvi, do que eu recebi e voltei. Por isso que quem vence o maligno, ele consegue se lavar, se limpar, escapar, sair. Só que ele só vence a hora que o Espírito Santo estiver nele. Porque como ele vai se lembrar se o Espírito Santo não estiver lembrando ele? Como que ele vai encontrar força para se livrar de um inimigo tão poderoso que é o diabo? Só Deus que é o super poderoso. As pessoas não têm noção a força que tem o príncipe das trevas. É verdade. Tanto é que ele não será destruído as forças das trevas. Ele vai ser amarrado. Deus não quer nem destruí-lo, quer amarrá-lo e deixá-lo caindo por 1000 anos em uma prisão. Caindo por 1000 anos, diz que a prisão ela é 1000 anos caindo. Que poço é esse, hein? Uau. Ele não tem como parar a queda. 1000 anos caindo é fundo, hein? É fundo. Então o príncipe das trevas, ele vai ser destruído à força, e não ele. Ele vai ser amarrado. Por isso, quando a gente amarra um demônio, ele é levado ao abismo. Quando você, com autoridade, dá ordem para os anjos levar. Sim. Então aquele demônio continua existindo, só que amarrado no abismo. Ele não tem mais força. Não. Ele não tem mais força. Então, ele vence. Jesus diz, resista o diabo. Não é vença o diabo. Resista que ele vai fugir. Ele vai fugir. O que faz ele fugir? É quando ele vê você no altar. Sabe aquela história dos dois, um menininho e o outro brigando na escola, 2 pequenininhos? O outro fala assim, vou chamar meu pai. Aí vem o pai dele. Menorzinho, o pai não vai fazer nada com ele, mas menorzinho, ó. Vai embora. Vai embora, eu vou chamar meu pai. Não é isso? É. Então, Dessa quando o maneira. mal vê você,
no altar, ele não pode com você. É o único lugar que ele não te vence. Fora disso, ele vence você e eu, qualquer um. Não pelo que nós somos, mas onde nós estamos. Exato. Né? No abrigo de Deus, no esconderijo de Deus. Porque nós somos mortais, né? Não pelo que somos. O que nós somos? Pecadores. Pecadores. Lavados pelo sangue de Jesus. Então tem 30 e poucos anos que eu aceitei a Jesus, foi ontem, sou uma criança. Quando eu aceitei Jesus já tinha morrido 2000 anos. Eu cheguei que já tinha sido inaugurado 2000 anos atrás. Olha aí. Quem sou eu para dar um palpite? Nem se eu estivesse lá no tempo de Jesus poderia dar um palpite. É verdade. Então às vezes a pessoa quer dar um palpite nas coisas de Deus, né? Aí ele se suja. Nós temos a Jaqueline, você também já se sujou? Sim, senhor bispo. Eu acho que pelo fato de estar na igreja, né, ouvindo a palavra, eu achava que eu era imune a algumas coisas. Quanto tempo você está na igreja? Desde que eu nasci. Desde que você nasceu? Desde que eu nasci. Bom, um testemunho bom, por favor. Sim, e como eu estou desde que eu nasci, eu achava que eu era imune a algumas coisas. Eu achava que eu poderia participar de algumas coisas sem me prejudicar. A vida social, eu acho que foi uma coisa que me prejudicou bastante. Você não conheceu o mundo? Você já foi para longe, desviou já? Não. Tá. Mas amizades que, né, você não vê, muitas vezes eu não via maldade naquela amizade ou naquelas pessoas, então eu achava que me relacionar com elas ali não ia me fazer mal. E eu comecei a perceber a tempo que isso estava me enfraquecendo, que estava me tirando ali da onde eu deveria estar. E a palavra foi o que me acordou para isso. Ela está falando uma coisa, então você foi influenciado pelas amizades, né? Exatamente, um certo amizades período. Suja a gente, né? Sim. Por favor, continue. E por um certo período. E eu percebi que aquilo estava me tirando de onde eu deveria estar. Não que as pessoas fossem ruins, mas o que estava ali, o que estava nelas. E eu comecei a me influenciar e me afastar. Tipo assim, você está falando, vê se eu entendi. Não que elas fossem ruins, que ou seja, você não era amiga de um bandido, né? Não é isso, né? Exato. Não era isso, né? Não. De uma pessoa, o malvado favorito, não era isso, não. Não, simplesmente. Mas era a pessoa que estava te influenciando, né? Me influenciando porque não viviam a mesma fé. Tá. E é isso... importante ela falar da fé, porque as pessoas, elas acham que todo mundo é cristão, todo mundo crê na mesma coisa. Tem um monte de cristão falsos. Exato. Né? Exato. Tem um monte de cristão falso. O que é um cristão falso? É o Denorex, parece, mas não é. Ele tem cara de cristão, ele leva a Bíblia, só que ele não adora Jesus. Jesus não é o primeiro dele. Exato. Ele mal conhece Jesus, né? Exato, e eu comecei a perceber isso, que não era a mesma fé que eu vivia. As pessoas não priorizavam as coisas de Deus como eu estava aprendendo ali. Então eu me limpando e com a palavra eu comecei a me... Lembrei de uma coisa, tem um cristão e tem um crismal, né? Não é isso? Tem umas frasezinhas assim, né? Tem. Crismal e cristão, né? O senhor vê que o apóstolo... Pois sim, tem umas pessoas falam isso aí já, viu? O apóstolo Paulo, ele vê tanto perigo no relacionamento com o falso cristão que ele diz que com esse a gente não deve nem se assentar para comer. É forte isso aí. É forte. Parece até preconceito. Mas... Não é, não. Não é proteção. Proteção. É resistir, é se afastar, né? Por isso que as pessoas lá fora chamam a gente de louco. Eles são loucos, crente fanático. Não é isso. É porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus, colocando ela em primeiro. Então essas pessoas que influenciam a gente mal, que são as más referências, más amizades,
já dizia, né? Essa é uma amizade sua, essas são suas amizades. A mãe já fala quando o filho se mete nessas confusões, né? A Bíblia chama de malvados, né? Homens malvados. E essas pessoas influenciam no comportamento, né? Sabe que isso é muito parecido com a novela? A novela, ela cria na pessoa novos hábitos, cria estética, porque mexe na ética. A ética mexe na estética. Então as pessoas já acham que o que está sendo falado lá é o que tem que ser praticado aqui. A verdade é o que está lá. Exatamente. Ou seja, Deus está na multidão. Deus não está na multidão e Deus não é a multidão. Quem serve a Deus é a minoria, não é a maioria. Eu pergunto, você vai poder me responder? Olha, eu invertendo a pergunta aqui. Tem mais gente servindo a Deus ou menos no mundo? Menos. Menos, infelizmente. Né? É menos. Tem mais ou menos? Menos. Deus é mais famoso ou mais poderoso? Vamos responder isso daqui a pouco. O que Deus é no mundo? Mais famoso, mais poderoso, ou os dois, ou um só? Pode continuar. Sim, então eu me voltei para o que eu estava aprendendo, para o que eu tinha que viver de fato, e eu percebi que era disso que eu precisava. O que você fez? Eu deixei a palavra entrar dentro de mim e me limpei e me afastei dessas pessoas. Não deixei de... É como o senhor disse, não é um preconceito, mas eu me afastei para que eu pudesse, para eu me dar essa chance de ficar longe, de ouvir. E você se limpou? Sim, todos os dias, né? A gente, é algo que a gente deve fazer todos os dias, e eu venho fazendo isso desde então. Muito bonito isso, porque o comportamento de um vencedor é visto assim de forma fria. Que é o treino, né? Você vai treinando, você vê alguém lá vencendo, todo mundo fica na emoção, mas o treino foi frio, né? O treino foi duro mesmo, né? Então foi fácil não, né? Não foi fácil. E deixar os amigos não é fácil, não. Né? Deixar os amigos, deixar os relacionamentos, as amizades, não é fácil. Mas eu percebi que se eu não fizer, ou era isso, ou nada. Eu precisava tomar essa atitude. Você vê que não é o sentimento, né? Não é. Contamina. Não tem como. Não tem como. Não. Luz e trevas. Não tem. Não dá para misturar. Não. Você não pode estar perto de alguém que está dizendo para você que Deus não existe, que criticando o sacrifício, que são os críticos de plantão, né? Ou pondo dúvida sempre no que é, na instrução que é recebida, né? Pondo em dúvida. Sabe que dúvida é maligna, né? Então, você que se sujou, que foi por amizade e por... Puxa vida, eu não quis ser chato com ele. Eu não quis, sabe? Você é aquele crente chato, fanático. Olha o que aconteceu com você. É melhor você levar o nome de chato, tá limpo, tá feliz, do que você ter o nome de legal, bacana, bom de churrasco e bom de viagem, né? E tá do jeito que você tá. Então há jeito para você sim. Jesus está aqui te chamando você de volta para trocar suas vestes. Jesus tem novas vestes para você. Voltar a alegria, a força, a autoridade, voltar ao prazer, aquela vontade de ganhar almas, de ajudar as pessoas na porta da igreja, de ganhar as almas e buscá-las, trazê-las à igreja, acompanhar elas até o momento do batismo, né? Eu sempre fiz isso. Grudar na pessoa, só largar ela a hora que ela estiver firme, que é a alma que eu estou ganhando, né? Amar o que o Senhor Jesus ama, né? Ele ama almas, né? Por isso que não tem diferença. Não tem classe social. Não. A alma do rico e do pobre vale igual, né? Vale igual. Você talvez não é obreiro, e talvez nem do encontro com Deus, nem de igreja nenhuma, mas você gosta de ouvir essa pregação, essa palavra. Esse gostar seu é o próprio Espírito Santo colocando você para gostar. Essa vontade sua de
puxa vida, estou sentindo prazer, estou gostando, estou tendo vontade. É o próprio Espírito Santo em você. Tenha certeza, essa programação, você não está nela à toa não, viu? Nós vamos ir para o momento final, vamos fazer aquela oração, mas antes, deixa eu perguntar para vocês, pode pôr os 3 no plano, então, dá uma palavra, o que vocês falam para as pessoas que estão sujas e não estão conseguindo se limpar? Tem muita gente suja, tem muita gente caída, tem muita gente que o diabo sujou e ela também se sujou. O que vocês falam para elas? Qual o conselho que você daria para elas? Vamos lá. Eu aconselho você a não ouvir a voz do mal, a você volte correndo, volte para a palavra. Tem jeito para você, você vai conseguir, você vai se limpar e as coisas vão mudar, vão ficar diferentes. Mas você não pode ouvir a voz do mal. Não tem mais jeito, você está acabado, está tudo acabado para você. Isso é mentira. Venha, corra, que dá tempo e você vai se limpar e vai ser uma nova pessoa. Meu conselho para você que está nos ouvindo e acha que não tem mais jeito, tem sim, porque Jesus, ele nos perdoa. Todos nós podemos ser perdoados. Então, se você se arrepender, se analisar, né? Porque foi algo que eu fiz. Eu acordei e analisei o que eu estou fazendo, onde eu preciso me limpar. E eu recorri ao altar, ao Senhor Jesus. E Ele tem perdão. Então eu te aconselho a voltar, faça isso. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Analise-se e volte para Jesus. Falo para você que está ouvindo que não olhe para as circunstâncias, né? Você está decidido, você está ouvindo, vendo isso e você está pensando em voltar. Se dê essa chance, não olhe para as suas circunstâncias, não olhe para as palavras de derrota que você vai ouvir, só olhe para Deus e corra para o altar e se limpe. Se limpe com a palavra, que há tempo para você voltar. Ok, muito bem. Pastor Marcelo, conselho para eles também. Lembrando da passagem do Senhor Jesus Cristo, que eu quero dizer para quem nos acompanha nessa programação, é que Ele está pronto para te limpar. Basta você decidir e dizer: eu quero ser limpo. Bem, estamos no final. Nós voltaremos nessa mesma emissora, nesses horários que o Espírito Santo tem escolhido, os horários para você assistir essa programação, ouvir essa palavra. Eu quero deixar um conselho para você. Deus sempre socorre os sinceros, e o sincero normalmente não é o correto, ou o mais correto, ou o mais limpo, ou o que está fazendo a coisa mais certa. Sincero normalmente é aquela pessoa que não quer ser mais quem ela é, não quer viver mais o que ela está vivendo, não quer estar sujo como ela tem estado suja. Ela não quer ser mais ladrona, prostituta, ela não quer ser mais uma pessoa considerada um desviado, longe da obra, longe da igreja. Ele não quer mais. Ele não quer agora ser um filho rebelde. Ele não quer mais. Não quer mais isso. Essas coisas erradas, essas coisas, essas maracutaias, essas coisas ruins que você, ou seja lá quem for, esteja vivendo, ele não quer mais. Ele é o sincero. E quem são os orgulhosos? São aqueles que dizem: não, eu não preciso, não, ele lá, é com ele lá, comigo não. Você é o sincero. Então é você que está sendo socorrido agora. Amém. Você é o sincero, você que está sendo limpo agora. Certeza. Você já começou a perceber uma limpeza. Você vai até sentir a sensação de alívio, de que, puxa vida, então tem jeito, tem. A sensação de alívio porque, puxa, acendeu uma luz. A luz está sendo acesa. Puxa vida, a água está... Então está chovendo. Eu vou poder me lavar. Vai, assim, você vai poder se lavar.
Então, vou poder recuperar a minha vida? Sim, você vai poder recuperar a sua vida, sim. Tá? Então, volte. Não ouça a voz do teu coração, não, porque o teu coração está mandando você ir para outro lugar. E a tua cabeça, que é a sua inteligência, use ela. Está mandando você correr para o altar. Teus camaradas estão dizendo para você, vamos para a balada. No final, você fica com uma ressaca. Tá? E alguns com gravidez prematura. Ouça a voz da tua cabeça, que está dizendo para você, não, eu vou construir a minha vida, eu vou reconstruir. A voz dos inimigos estão dizendo para você, rapaz, que isso, ninguém ama você nunca foi nada, o povo te odeia, você é um azarado mesmo, olha aí o que acontece com a sua vida e tal. O Espírito Santo, agora não é a voz da tua cabeça, é a voz do Espírito Santo aqui, está dizendo para você, como ele disse para mim um dia, volte, você não vai receber um anel só, você vai receber uma festa de volta. O Pai vai te dar uma festa, volte para casa, viu? Não importa se você está ferido, sujo, já caminhou muito tempo, está com os pés sujos, sujou, se enlameou, parecendo um porco, volta para casa, que você não é porco não, você tem pai, viu? Você não é forasteiro não, você é nacional, você tem um lugar, você tem uma nacionalidade, você não é qualquer um não, você tem Deus, você não é avestruz, você não é espírito de avestruz não, tá? Suas vestes, essa aí não vai precisar mais não, Deus tem uma nova para você. Você não deve vir para buscar outra coisa a não ser aquele que te ama. Ninguém vai acusar você mais não. Mas na igreja, esquece a igreja. Nós estamos falando de Jesus. Então, volte. Você vai encontrar força para voltar. Deixa eu fazer uma oração por você. Vamos se abraçar, simbolizando que nós estamos se abraçando com você também, viu? Senhor, eu me abraço com a palavra. Todos se abraçam, simbolizando essa pessoa, esse sincero, essa sincera que não quer mais viver onde ela vive, esse lixo, meu Pai, comendo lavagem. Ela é um filho, ela é uma filha, ela já provou de ser filho um dia, já provou de ser filha. Meu Pai, dê força para ela, que ela encontre força para recomeçar, para levantar, para se livrar, para olhar para a roupa e ver como aquilo está sujo, e olhar para o Senhor e ver, poxa, tem uma roupa nova me esperando, meu Pai está me aguardando, meu Deus, eu tenho um Deus que tudo pode, eu não estou largado não, eu não sou um bastardo não, eu tenho um Pai. Então que ele volte, porque em casa tem água limpa para lavar ele, tem uma roupa nova esperando ele, ao contrário de que se o filho pródigo imaginou, tinha uma festa aguardando ele. Em nome de Jesus, encontre força para voltar, e todo mal seja amarrado agora, em nome de Jesus. Graças a Deus. Está se sentindo melhor agora? Você já percebe uma diferença? Essa força é para você voltar. Essa força que você está recebendo é para você ter força, para você ir até ali no altar, um encontro com Deus, e voltar para Deus e receber a tua roupa nova. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo programa. Muito obrigado, pastor Marcelo. Obrigado, bispo. Muito obrigado, gente.